o perfeito inocente. A palavra inocente, ela vem do latim, que quer dizer in nocens, não nocivo. Então, traz a ideia de algo não prejudicial. Então, quando essa palavra se liga à pessoa de Cristo, à sua humanidade, quer dizer alguém que não faz mal a ninguém. Tudo que Cristo fez nesta terra foi plantar a semente do amor, foi fazer o bem a todos. Então, a inocente significa ou envolve o estado da inculpabilidade, da pureza espiritual, da impecabilidade de Cristo, de liberdade de qualquer culpa, juntamente com a ausência de qualidades que prejudiquem ou sejam nocivas. Então, Cristo foi perfeito, é perfeito, é claro, mas eu digo na qualidade humana, um ser perfeito que nos deixa exemplo a seguir. E essa inocência de Cristo, por ele ser inocente, ter sido morto como alguém acusado de ter feito algo que ele não havia feito, isso aumenta ainda mais o seu nível de perfeição. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, como é dito lá em João, o qual foi acusado de blasfêmia e levado ao tribunal dos homens, os quais, usando de todo argumento, não encontraram nele culpa alguma. Mesmo assim, o condenaram. O inocente foi morto. A acusação que nós encontramos lá no capítulo 22 de Lucas, versos 70 e 71. Então, gostaria de ler esse verso. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhe respondeu: vós dizeis que eu sou. Então clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Então Jesus aqui estava passando por um tribunal. Era um tribunal religioso. Era o Sinédrio estava reunido. O Sinédrio era composto por 70 homens religiosos, conhecedores da palavra de Deus. E a acusação na qual eles queriam condenar Jesus Cristo era a acusação de blasfêmia, de Cristo então se colocar na mesma posição de Deus. Quando Jesus se intitula Filho de Deus, então isso traz a ideia de igualdade. Então ninguém dizia ser filho de Deus no tempo de Jesus Cristo. Então os judeus tinham muito cuidado. Por exemplo, um escriba, quando ele ia escrever o nome de Deus na Bíblia, ele tinha uma pena específica para aquilo. Ele não escrevia outra coisa com aquela pena, somente o nome de Deus. Então isso é muito interessante, o cuidado que eles tinham em não blasfemar contra o nome de Deus, porque era um dos mandamentos, como podemos ver lá em Êxodo 20, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Então, tomar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus banalmente, ou até mesmo usar como uma moeda de troca, como por exemplo, eu vou chegar lá na tua casa a tal hora, em nome de Deus, usando então que Deus fazendo promessas ou alguma coisa e colocando o nome de Deus nisso, como se fosse uma garantia. Então, esse é um tipo de blasfêmia, esse é um tipo de usar o nome de Deus em vão e que geralmente nós costumeiramente fazemos. Devemos então tomar esse cuidado. Mas os religiosos, por exemplo, os fariseus, eles tinham uma preocupação enorme com isso. Então, quando eles ouviram Jesus usar a expressão Pai com relação a Deus, isso criou então um grande alvoroço entre eles, e logo, por muitas foram as vezes que eles tentaram tirar a vida de Jesus, tentaram apedrejá-lo a primeira vez, e tentaram prendê-lo, mas ele escapou de todas as vezes. Mas aqui ele havia sido entregue por Judas, estava então passando pelo primeiro tribunal, o tribunal do Sinédrio,
sendo julgado por 70 anciãos. Então chegamos ao capítulo 23, e aí encontramos o segundo julgamento. O julgamento agora pelo tribunal humano, tribunal, digamos assim, político, social. Então, capítulo 23, vamos ler aí do verso 1 a 7. Lucas 23, do 1 ao 7. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então, lhe perguntou Pilatos: tu és o rei dos judeus? Respondeu então Jesus: tu o dizes. Disse então Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez chegamos à Tua presença, Senhor, e queremos aqui, Senhor, rogar que o Senhor nos direcione nesta mensagem, nos dê compreensão plena. Como podemos aqui, Senhor, observar a forma como Jesus foi inocentemente julgado, e que assim nós possamos também ter cuidado com pré-julgamentos que possamos fazer uns dos outros. Tenhamos, ó Pai, nossas vidas pautadas sempre na verdade, buscando, ó Pai, a Tua vontade, e assim, ó Pai, possamos ser usados por Ti hoje e sempre. Eu te louvo, te agradeço e peço em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, o segundo julgamento de Jesus Cristo, encontramos aqui Jesus sendo levado por esta assembleia, por este grupo de homens religiosos, até o governador. Então, talvez era uma prática daquele tempo, né? Havia em cada cidade, às vezes 2, 3 cidades, um homem que governava aquelas cidades. Ele era responsável em julgar os casos, para que não fosse preciso levar a César em Roma. Então ali em cada cidade havia os seus governadores. O imperador ficava em Roma e os demais cuidando das cidades. Pilatos então era o governador da Judéia, e ele então foi convocado, né? Foi levado até ele, na verdade, para que ele desse um parecer com relação a Jesus Cristo. E então encontramos aqui a primeira declaração de inocência de Jesus Cristo. Então Jesus é declarado inocente por Pilatos, o governador da Judéia. E aí no verso 3 e 4, eles primeiramente, deixa eu trazer aqui algumas informações. Nos primeiros versos, 2 e 3, encontramos então estes homens religiosos, veja bem, detentores da verdade, porque eles se consideravam assim, eram homens que preservavam a lei de Deus, que cuidavam para que o nome de Deus não fosse usado em vão, mas veja bem a falha que eles cometeram. Quando levaram Jesus até Pilatos, eles levaram algumas acusações diante de Pilatos, até para, a ideia vamos aumentar a pena aí, para ver se ele leva pena de morte. Então a primeira acusação que eles lançam contra Jesus Cristo é que ele vinha pervertendo a nação para não pagar impostos. E é interessante isso porque justamente os fariseus fizeram uma forma de testar Jesus Cristo e perguntaram: Jesus, certa ocasião, é lícito pagar tributo a César? Eles queriam pegar Jesus nas palavras.
Se Jesus dissesse, não, não deve pagar tributo, então eles entregavam justamente a Pilatos o que ele tinha feito. E se ele dissesse que era justo, e aí ele ficava contra os judeus, porque os judeus tinham raiva de pagar tributo a Roma, a César. Então Jesus pediu uma moeda, e naquela moeda havia uma esfinge, um rosto. E ele perguntou, de quem é o rosto nessa moeda? E eles disseram, é de César. Então Jesus responde, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A resposta foi perfeita. Jesus não se comprometeu com a ideia de não pagar impostos, ele foi justo. Se tem impostos, se você é obrigado, é uma lei, você tem que cumprir a lei. E ele não se indispôs com a população, porque sabiam que era da responsabilidade de todos ser fiel a Deus, ser fiel também à lei que foi instituída por Deus. Então, assim, essa acusação que é feita contra Jesus é completamente mentirosa. Agora veja bem, eram homens religiosos, homens conhecedores da verdade, e usando a mentira para se beneficiar. Então aqui eles falham tomando essa atitude. A segunda acusação que eles fazem é dele se declarar rei. Jesus nunca se declarou rei. O povo pode ter chamado ele assim, mas ele próprio nunca se intitulou ou usou dessa prerrogativa, mesmo ele sendo o nosso Senhor, o nosso rei, mas ele nunca usou dessa prerrogativa. No entanto, a ideia aqui era mais uma vez causar a ira em Pilatos, porque Jesus estava, as duas acusações colocava ele contra o imperador, que o imperador era como um rei, e naquele momento Pilatos observou e percebeu claramente que as acusações eram infundadas. Aí vejamos então a resposta de Pilatos sobre estas acusações. Verso 3 e 4. Então lhe perguntou Pilatos, és tu o rei dos judeus? Então Jesus responde, é você que está dizendo, eu nunca disse isso. Tu o dizes. Em outras palavras, o que Jesus queria dizer é você que está dizendo, eu nunca falei isso. E aí ele continua, verso 4. Disse então Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Então aqui é declarado diante do tribunal dos homens que Jesus era inocente. Isso é maravilhoso, irmãos, porque aqui encontramos o próprio inimigo, alguém que certamente não ia com a cara de Jesus, porque ele conhecia as histórias de Jesus, os milagres e tantas outras coisas. Provavelmente ele não tinha muito apreço por ser um judeu também, e desta forma, essa declaração tem um peso muito grande. Quando Jesus é declarado inocente pelo governador da Judéia, ele se preocupa com uma coisa, depois de ter declarado a inocência, se preocupa com o povo. Eu quero agradar o povo. Isso é muito político, não é verdade? Todo político quer fazer a média, quer agradar todo mundo. E aí o que é que acontece? Então Pilatos, é dito aqui no verso 6, eles dizem que Jesus vem ensinando isso desde da Judéia, da Judéia desde a Galileia, quer dizer, ele vem desde a Galileia pregando isso, ensinando isso, até chegar na Judéia. Onde ele começou foi na Galileia, na sua terra. Tendo Pilatos ouvido isso, então ele perguntou se ele era um galileu. Ele queria então se livrar da culpa. Eu não vou ser culpado de julgar esse homem. Ele sabia que era o dia de festa na cidade, e lá estava o governador da Galileia, Herodes. Ele disse, pronto, eu já sei como vou resolver isso. Vocês querem um julgamento? Então leve ele para o governador dele, a jurisdição é dele. Ele nasceu na Galileia, ele é da Galileia, então quem tem que julgar é o governador da Galileia. Então empurraram ele para Herodes. Chegando até Herodes,
e aí temos um outro julgamento, nós vamos já ver. Mas vamos lá. Mateus 27, 24. Mateus 27, 24. Veja o que Pilatos fala sobre Jesus. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Essa expressão, né, que ele exerce, essa ação que ele faz de lavar as mãos, era uma espécie de: eu não tenho culpa com isso, estou inocente, estou limpo da culpa da morte desse homem. Então, na verdade, ele não estava limpo, ele estava encenando ali uma forma de se livrar da culpa. Mas ele, tendo o poder, sendo o governador, ele tinha sim poder para dizer: não, esse homem não tem nada, vão embora, deixa esse homem livre. Mas, no entanto, ele queria agradar os homens, e a multidão pedia que Jesus Cristo fosse crucificado, influenciado pela multidão do Sinédrio. 70 homens, imagina, 70 homens dizendo: ele merece ser condenado mesmo, deve ser crucificado, é isso aí, motivando os outros a gritarem, a falarem. Então ele temeu a multidão, por isso lavou as mãos. Mas mesmo tomando essa atitude, é interessante que mais uma vez ele usa uma expressão de inocentar Jesus Cristo. Ele chama Jesus Cristo de justo. E ele diz: estou inocente do sangue desse justo. Essa expressão justo é alguém que está justificado, é alguém que não tem culpa. Não tem culpa alguma. Vocês querem matar, que vocês matem. Mas esse homem não tem culpa alguma. Ele é justo, ele é limpo, ele é inocente. Então aqui é a primeira declaração de inocência. A segunda declaração de inocência é dada por Herodes, o governador da Galileia. Verso 13 a 16. Versículo 13 a 16. Então, reunindo Pilatos e os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhe: apresentar-te-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Quando Jesus chega perante Herodes, Herodes já conhecia Jesus, sabia que Jesus Cristo era primo de João Batista. Herodes havia mandado matar João Batista. Então encontramos aqui um homem sagaz, um homem malvado, ruim. Mas mesmo diante deste homem, ele foi examinado e nada foi encontrado ao ponto ou motivador para que ele fosse morto. No entanto, por ser um homem mau e sagaz, Herodes manda que açoite a Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi açoitado naquele momento diante de Herodes. Herodes fez chacota com ele, fez várias coisas de forma que, na tentativa de denegrir a imagem de Jesus. Mas, no entanto, Jesus permaneceu calado. Perante Herodes, Jesus nada falou, ele ficou calado. E aí nos vem a lembrança, né, de que Isaías fala sobre o Cordeiro de Deus que iria ser sacrificado, da qual ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Nada falou. Então a referência aqui a esse momento, quando ele é arguído por Herodes e não tem assim nenhuma palavra trocada com Herodes, apenas recebe as orientações, o que ele fala,
a sua repreensão e depois é dispensado. Herodes, então, nas palavras de Pilatos, o declarou também inocente. Então, os versos que a gente leu, de 13 a 16, são palavras de Pilatos, mas certamente vieram essas palavras acompanhadas pelos seus soldados. Provavelmente, o que Herodes mandou dizer: olha, para mim esse homem é inocente, ele não merece morrer, que Pilatos resolva lá esse problema, eu não vou me envolver nele, não vejo problema para que ele seja morto. Então mandou de volta para Pilatos. Em Mateus capítulo 12, verso 7, diz assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado um inocente. O que é que esses homens, que a gente pode ver claramente, tanto Pilatos quanto Herodes, dois homens políticos, dois homens que se importavam com a opinião pública, dois homens que não queriam se comprometer, mesmo sabendo que era um homem inocente, não quiseram se comprometer. E é interessante esse texto que nós acabamos de ler, que Deus está dizendo que o que Ele deseja é que nós sejamos justos diante das nossas palavras, diante das nossas ações. Não adianta você demonstrar misericórdia sem salvar um inocente. Não adianta você lavar as mãos e sem dar a mão, estender a mão ao necessitado. São muitas as vezes, irmãos, que alguém nos procura pedindo socorro ou ajuda, e a gente bate nas costas da pessoa e diz: eu vou orar por você, mas não faz nada em favor daquela pessoa, não faz nada para que traga um alívio à vida daquela pessoa. Então aqui nós encontramos essa característica que é condenada por Deus, que Deus não se agrada disso. Então nós devemos sim nos comprometer, justo com a obra de Deus, justo com as coisas que pertencem ao Senhor. E ele então diz que o que ele espera é a misericórdia e não o sacrifício, e não o holocausto. Então naquele momento, tudo o que Jesus precisava era de misericórdia daqueles homens, mas não recebeu, pelo contrário, ele foi condenado, mesmo tendo sido declarado inocente. A terceira declaração de inocência vem por um malfeitor, um dos ladrões que estava com ele na cruz, lá no verso 39 ao 43. Diz assim então a palavra: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Então, respondendo, porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então respondeu: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. A declaração de inocência dada por esse malfeitor está nas palavras: nenhum mal fez. Este homem nenhum mal fez. Provavelmente, esses dois que já estavam para ser crucificados, eles presenciaram o julgamento. Provavelmente eles ouviram as gritarias, viram do que ele estava sendo acusado. E a acusação pela qual eles estavam intitulando a Cristo não era suficiente ou merecedora da crucificação. A crucificação, irmãos, era uma pena dada aos piores homens, aos homens que se envolviam em uma degradação moral, homens... Tá certo? Muito bem. Então, a condenação de cruz era dada somente às piores pessoas,
E estes homens sabiam que eles eram pessoas ruins, más. Então, eles estavam recebendo a paga do seu salário, da vida pregressa que eles haviam levado, as escolhas que eles tomaram na vida e estavam agora arcando com as consequências. Mas diante daquela situação, um deles percebeu que Jesus nenhum mal fez. Isso quer dizer que ele é inocente. Ele não merece morrer. Ele não merece o que estão fazendo com ele. Nós aqui merecemos, mas ele não merece. Em Isaías 59:7, diz assim: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, e os seus caminhos, a desolação e abatimento. Essa declaração aqui de Isaías 59, ela retrata claramente a acusação de um dos malfeitores, aquele que estava levantando o questionamento com Jesus. Ele não deu crédito, ele não acreditava em Jesus, mas ele estava questionando: não és tu o Cristo? Então, se tu és o Cristo, sai da cruz e tira nós também. Em outras palavras, ele não estava dando crédito a Jesus, só queria se livrar daquela situação. Ele continuava sendo um homem mau, ele continuava tendo a mesma visão. Um caminho que ele vivia era o caminho que corria velozmente para derramar sangue inocente. E naquele momento, ele não estava se importando que aquele homem estava sendo crucificado inocentemente. O seu sangue estava sendo derramado sem que ele merecesse. No entanto, ele estava acusando com as mesmas acusações que os religiosos haviam feito, dele ser o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Então, por esse motivo, ele não merece crédito. Mas o outro malfeitor, que reconhece Jesus Cristo e que ele não merecia estar ali, esse sim, reconheceu e declarou a inocência do nosso Senhor. E por fim, a última declaração de inocência foi dada pelo seu carrasco, versículo 44 ao 49. Já era quase hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se e a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham sido seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Então a declaração aqui é do carrasco. Quem é o carrasco? Aqui é o centurião. Era o soldado responsável por 100 soldados. Então ele provavelmente estava ali para ser a pessoa que ia dar a palavra de confirmação sobre a morte. Essa morte de cruz, irmãos, era uma morte que geralmente durava dias. A pessoa ficava agonizando dias na cruz. Para que eles não esperassem tantos dias, era de costume quebrar as pernas da pessoa crucificada, para que ela pudesse então ser sufocada com o seu sangue. Então o sangue ali criava uma hemorragia interna, e ele era sufocado, os pulmões se enchiam de sangue, e ele morria sufocado. Quando se quebrava as pernas, ele não tinha como respirar, e assim acelerava a morte. Quando ele viu que escureceu, ele então procedeu com o que era de praxe. Olha, está escurecendo o tempo, alguma coisa está acontecendo, houve então um eclipse, né? Ou o tempo estava fechado,
e naquele momento ele foi até os condenados lá, crucificados, para quebrar as pernas deles. Mas quando chegou próximo de Jesus, percebeu que ele já havia morrido. Para confirmar, ele enfiou a lança do lado de Jesus, e ali saiu sangue e água misturado, mostrando que a hemorragia já tinha tomado conta, e ele morreu rapidamente, sem precisar quebrar as pernas. Que era uma profecia, que o Cordeiro do Senhor, nem um osso dele seria quebrado. Então, é uma profecia concretizada aqui na crucificação. Então, naquele momento, esse centurião, um homem carrasco, um homem que estava acostumado a ver assassinatos, muitas mortes, estava acostumado a condenar muitos à morte e fazer esse procedimento aí para que eles acelerassem o processo da morte. Aquele homem compungiu o seu coração, ele ficou abismado com tudo que aconteceu, e a sua declaração, ela é claramente uma declaração de inocência. Quando ele percebeu que a morte daquele homem foi tão rápido, de uma forma tão objetiva, tão clara, logo ele percebeu que aquele homem era um homem de Deus. E ele diz no verso 47, verdadeiramente, este homem era justo. Então, aquela mesma palavra que foi usada por Herodes, né? Em dizer que ele era um homem justo, ou foi Pilatos, se eu não me engano. Então, ele disse, olha, este é um homem justo. A ideia de justificado, que não tem culpa, que está limpo. Então, a sua morte foi acelerada como uma misericórdia de Deus. O entendimento ali foi esse. Olha, Deus teve misericórdia desse homem. Ele estava sofrendo, sendo inocente. E Deus poupou, tirando-lhe a vida. Poupou do sofrimento. Então aqui está sendo reconhecida a sua inocência pela 4ª vez. Então, diante dessa visão, irmãos, que temos aqui deste capítulo, podemos então declarar claramente que a morte de Cristo foi uma morte perfeita. Porque a sua morte foi o sacrifício perfeito que trouxe-nos a oportunidade de reconciliação com Deus. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também por um justo houve salvação, né? Deus concedeu salvação. Então, quando Adão pecou, Adão condenou a humanidade a nascer em pecado. Quando Jesus morreu, Jesus deu a oportunidade à humanidade de se livrar do pecado, porque ele morreu a nossa morte, ele morreu sendo inocente, para que os culpados fossem justificados. Por isso a palavra de Deus diz, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela morte de Cristo, pelo sacrifício que Jesus Cristo operou em nosso lugar. Em Salmo 94, verso 21, diz assim, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Então foi essa claramente a visão que poderia se ter naquele momento. Uma multidão assistindo um espetáculo. Só que um espetáculo de horrores, um espetáculo de morte. Aqui diz no final que a multidão reunida para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar e bater no peito. Irmãos, eu tenho uma compreensão desse texto, é uma interpretação minha. Não vou dizer que é isso que o texto está dizendo, mas eu vou dar aqui uma interpretação minha. Acredito que uma boa parte da população tinha um certo crédito em Jesus e acreditava que em algum momento ele ia se declarar rei. Ele ia dizer, pronto, eu sou o rei de vocês. E essa era a expectativa de muitos que seguiam a Jesus. Era a expectativa de alguns dos discípulos, quando eles questionavam e discutiam quem seria o que sentaria à sua direita no seu reino. Era essa a expectativa de um reino imediato.
Então, o povo se decepcionou porque que Jesus não se declarou rei, porque ele não saiu da cruz, porque ele não venceu a morte. Só que eles esqueceram que ele havia avisado que ele venceria a morte apenas no terceiro dia. Então, havia ainda um processo, ele teria que passar por esse processo, para que então trouxesse vitória sobre a morte e a instalação do seu reino. Concluindo então, o perfeito inocente foi levado a julgamento e os seus julgadores reconheceram o seu estado de inocência. Mesmo assim, permitiram a sua condenação, a qual tornou-se o perfeito sacrifício. Jesus é o perfeito inocente que nos fez o perfeito sacrifício. E você é culpado ou inocente dessa morte? Se você estivesse lá naquele dia. Ou melhor, dizendo, hoje, como você julga a questão do sacrifício de Cristo? Ou a tua vida sendo sacrificada a Cristo? Todos nós somos culpados, pois foi por nossa causa que ele se entregou, sacrificando a sua própria vida em nosso favor. Em João 10:11, ele se apresenta como sendo bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E João 15:12 ao 14, o meu mandamento é este, que vós amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Palavras de Jesus. Que nós verdadeiramente, irmãos, possamos valorizar a morte de Cristo. Tenhamos um compromisso sincero de morrer para este mundo e reviver para Deus. Que possamos viver neste mundo em perfeita comunhão com o Senhor, buscando essa perfeição, buscando andar em conformidade com esse Evangelho, cumprindo o seu mandamento, a sua palavra. E o mandamento do Senhor é este: amais uns aos outros. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de viver em obediência e perfeição ao exemplo de Cristo. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão esclarecedora e também desafiadora a nós. Que muitas são as vezes, ó Pai, que mesmo reconhecendo a inocência de Cristo, quer dizer, a falta de culpa sobre o pecado, sobre o mal neste mundo, mas muitas são as vezes que queremos colocar sobre ele a culpa das coisas erradas que acontecem em nossa vida. Que possamos verdadeiramente assumir o nosso compromisso, reconhecer nossas falhas, assumir as consequências de nossas decisões. Busquemos, ó Pai, uma vida de obediência, uma vida, ó Pai, na singularidade de Cristo, obedecendo o seu proceder, seguindo os seus conselhos, vivendo em amor, assim como Cristo nos amou. Ó Pai, que a nossa vida seja um sacrifício vivo, entregue diante do Teu altar. Recebe com aroma suave a vida de cada um aqui presente. Te peço, ó Pai, também por aqueles que nos assistem através da live, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu favor, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.